Tomodachi Daijobukai! Bem-vindos a mais uma Sexta Yokai! E hoje vamos ver Yuki Onna. Vamos lá! Origem da Yuki Onna. Uma de suas origens, de quando surgiu, pode ter surgido, a sua lenda, é que por volta do período Muromachi, um poeta de Irenga chamado Sougi, em um dos seus livros, poemas, né, é descrito como ele viu uma Yuki Onna quando estava hospedado na província de Echigo, né, a atual província de Niigata, indicando que as lendas se iniciam desde lá do período Muromachi. O Muromachi remonta a 1333, né? Então é muito antigo. E agora, como o Yokai Onna, digamos assim, nasce, vi que uma das formas de que o Yuki Onna poderia nascer seriam de mulheres que acabaram morrendo em tempestades de neve, como eu já havia dito em outros vídeos sobre os yokais, que eles nascem de sentimentos de humanos, às vezes quando os humanos estão morrendo, né? Tem aquele forte sentimento, às vezes, de raiva, ressentimento de não querer morrer naquele momento. Então é aí que surge, no caso, uma mulher quando está sendo congelada, por exemplo, está numa montanha de neve, num local com muita neve, né? Mas de fome, não consegue comer, passando muito frio. Quando acaba morrendo ali, pode assim nascer uma Yuki Onna, né? Como o nome diz, não é? A Mulher das Neves, né? E esses kanjis assim, ó, o nome dela, Yuki é neve, né? E Onna é o kanji de mulher, mulher da neve, mas ela também pode ter uns outros nomes também, como Yuki Musume. Musume vem de filha, né? Tipo, filha da neve. Yuki Onago, garota da neve. Também Yuki Joro, com esses kanjis que também dá a entender que é a mulher das neves, né? Tudo vem com esse questão de Yuki, da neve, e trazendo o aspecto feminino. Porque como o nome diz, só mulheres podem se tornar Yuki Onna, não é? Não tem um Yuki Onna homem. Igual outros yokais podem ter, né, tanto homens e mulheres, né, como Kitsune, pode ser masculino e feminino. Ali no caso é só feminino, só mulheres. Também tem uma coisa que às vezes pode ser confundida a Yuki Onna com a Tsurara Onna, que também é uma mulher que tem a ver com gelo, neve, mas tem umas características diferentes, o surgimento dela é diferente, né? E tem lendas diferentes sobre poderes e aparência da Yuki Onna. Bom, como está no nome dela de neve, ela costuma ter uma pele muito clara, branca como a neve, assim como a Branca de Neve, né? Mas ela costuma ter cabelo preto, longo, sim. Olhos penetrantes, assim, violeta, né? E também ter o lábio, às vezes, avermelhado. É sempre visto como uma mulher com uma beleza sobrenatural, incrivelmente linda. E em algumas histórias ela está usando kimono branco, outras ela está sem roupa nenhuma. Também tem histórias de que ela flutua pela neve, seus pés não tocam na neve. Outras ela nem tem pés, que é uma característica de vários fantasmas, espíritos japoneses, que eles não têm pés. Normalmente, mas acho que uma das principais características é ela ser extremamente branca, né? Cabelo preto. E ser sempre muito bonita. Sempre muito bonita. Até porque ela utiliza dessa beleza para atrair, né? Principalmente homens, para se alimentar deles. Porque, como o Kappa também às vezes tira o Shirikodama para se alimentar, aí o Kyono também acaba congelando esses homens e, na verdade, qualquer humano,
se alimenta de qualquer humano, mas pela beleza normalmente vai atrair homens. Congela eles e suga sua energia vital, né, para ela sobreviver, digamos assim, o seu alimento, né? Então, isso é uma característica que é usada como no reino animal, que para atrair as presas e ela poder comer. E é também a sua pele branca, seus outros poderes, né? Aí entra parte dos poderes também. Como ela é muito branca, ela acaba se camuflando na neve, mesmo com o cabelo preto. E também ela tem o poder de se transformar em neve, se camuflar ali na neve. Como eu disse, o poder de congelar outra pessoa. Em algum outros falam que ela pode moldar e controlar o gelo, neve, né? E gerar tempestades. As habilidades que o espírito normalmente teria. Então, normalmente os poderes relacionados a neve, gelo, vento, que ela pode transformar em nuvem também. Então, se estiver tentando caçar ela pode se camuflar na neve, ela pode se transformar em nuvem para poder desaparecer. Né? Também diz que ela pode controlar o medo, dizem que o olhar dela muito profundo assim pode fazer ela, né, assustar as pessoas, então todos ficam com medo. É mais fácil para ela conseguir o alimento. Mas muitos Yukionos também acabam se apaixonando por sua presa, né, pelos homens, assim, às vezes deixam ele ir, e acham ele muito bonito, ou acaba se casando com algum desses homens. E aqui entra algumas das lendas sobre a Yukiona. Contos da Yukiona. Como eu havia dito, que Yukiona pode acabar se casando com os homens que ela acaba encontrando assim na neve, e também, além da parte que diz que ela come esses humanos que se perdem na neve e tal, também tem outros contos que falam que ela pode ajudar esses viajantes perdidos na neve e conseguir protegê-los, né? Então, também tem esse lado bom. E também, ela acaba se casando, como ela é um espírito yokai, né? Ela não envelhece, né? Então, elas acabam vendo super felizes com os maridos, mas quando aí acaba descobrindo, pode passar o tempo, né? Os caras vão envelhecendo, elas não vão envelhecendo, eles acabam descobrindo. E, pelo que eu vi, a maioria deles não sabe que ela é um yokai, só acaba descobrindo quando percebe que ela não tá envelhecendo, né? Mas não procurei muitos contos, só alguns para poder falar nesse primeiro vídeo, mas depois eu procuro outros contos e vejo. Tem mais algum outro conto que mesmo que o cara já sabia que era uma Yukione, continua casado até ele morrer, né? Porque ela não iria, né? Ou se mesmo sabendo depois, continua casado sem problemas, que os que eu vi rapidamente terminava o casamento, porque ele não sabia, né, que ela era. Voltando, tinha um homem em Yamagata que afirmou ter sido casado com uma Yukiona. Ele disse que ela tinha olhos penetrantes, igual na descrição que eu falei. Também que ela tinha uma pele muito branca, assim, parecendo uma estátua de mármore. Ele disse que ele adorava. Ele gostava muito de tomar banho longos quentes, assim, noite de inverno, né? Ou que não estivesse fazendo tanto calor. Ele já gostava, assim. E a esposa nunca queria tomar banho quente, assim, ou junto com ele. Isso deixava ele intrigado. Uma noite muito fria, ele insistiu que ela tomasse banho quente, senão ela ia morrer de frio, que estava muito frio. Mas ela ficou falando que não queria, né? Ele disse que acabou tendo uma discussão com ela e ela acabou concordando em tomar o banho. Depois de um tempo ele foi ver como ela estava lá dentro. Ele disse que só encontrou fragmentos finos e derretidos de gelo, assim, derretido lá dentro. Bem louco, né? Então meio que ela morreu, né? Ela deve ter derretido, né? Poxa.
Eu poderia ter contado, né? Que ela seria mais fácil. Ou não também, não sei como ele ia reagir. Enfim, temos outro conto que eu vi um pouco diferente aqui, mas em resumo. Eu vi duas versões parecidas assim do conto, mas com certas diferenças. Mas resumindo, aqui tinha um casal de idosos assim, tipo numa pousada, e uma mulher à noite, bastante nevasca assim, bem fria, entra ali, né? Eles chamam ela para entrar para não passar frio nem nada. Ela se aquece ali com eles, né? Come, eles ficam conversando e tudo. Aí na noite, né? Tava ainda mais frio, obviamente. O senhor acaba vendo essa mulher querendo sair. Ele segura a mão dela, viu que estava muito gelada, mas ele não queria deixar ela aí. Não, você vai morrer de frio, fica aqui, não vai não. Quando ele tocou assim, estava tão gelado que parecia que estava tirando todo o calor do... Desculpa, eu bati no microfone. Tirando o calor dele. Enquanto ele estava tentando insistir que ela ficasse para não passar frio, ela virou tipo uma poeira de neve, né? Fumaça assim, e foi embora pela chaminé. Separei esses dois contos sobre encontros com Yukionas. Depois eu trago um outro conto específico num outro vídeo. Uma partezinha aqui só para poder falar sobre algumas Yukionas populares, né? Como eu já venho falado, vai ter sempre o Yokai Watch, ele sempre vai ter. Eu vou mostrar aqui fotos de algumas Yukionas do Yokai Watch, né? Outras que também tem no Nurario no Mago. Tem essas duas personagens aqui. Uma é filha de outra aqui, né? Eu acho que, pelo menos que eu conheço mais, porque eu vi o Nurario no Mago, né? É Yukiona no Nurario no Mago. Mas tem uma também que eu acho que uma referência muito boa, que é a Frostless, de Pokémon. Frostless é o nome aqui ocidental. E o nome japonês da Frostless é Yukime no Ko, né? Pela aparência e pelo jeito dela é muito a Yukiona. Só pra você ver, parece que ela está de kimono. Como eu falei, que às vezes dizem que a Yukiona flutua pela neve, às vezes não tem pé, a Frostless não tem pé, né? Também diz que ela caça, encontra sua presa na neve, ela congela para comer. Então, tem isso. Até o nome tem referência, que é Yumenoko, Yukimenoko, né? Se você ver Yuki, tem o nome de neve, né? De neve e também de Yukiona, né? Pela sua aparência. Mas esse Menoko também vem prevendo a leitura do Onna no Ko, que é a garota, porque o kanji de Onna, de mulher, também pode ser como Me. Então, Menoko pegou essa outra leitura para não ficar muito óbvio, né, fazer essa brincadeira. Isso é muito legal com o japonês, que eles podem ficar fazendo essa brincadeira com os nomes, isso é muito legal. Enfim, o vídeo da Yukiona é isso. Gostaram da lenda? Já conheciam o Yukiona? Provavelmente sim, ela é um yokai bem famoso assim, costuma aparecer bastante. Então deixe nos comentários o que vocês acharam. E se alguém que já viu o Yukiona, comenta aí se já encontrou, né? Então é isso aí, meus amigos. Até a próxima Sexta Yokai!